Então, o próximo passo agora é a gente mostrar a nossa lista de conversas, para que a gente possa ver as conversas que tem aberto e o garagista, né, ter acesso às conversas com ele, para ele poder também acessar e conversar e responder essas conversas. Para fazer isso, se a gente olhar aqui no nosso banco, vir aqui na parte database, a nossa tabela conversas, ela é relacionada com apenas o ID do usuário que abriu a conversa, né? Talvez pela engenharia do banco, né? Poderia ter mudado isso, mas do jeito que está agora, a gente não consegue puxar o usuário relacionado ao anúncio, que muitas vezes não é o mesmo que abriu a conversa. Tá? Geralmente não é o mesmo. Quem abre a conversa é sempre o usuário comum. Então ele registra o ID dele aqui, embora ele tenha o anúncio ID, mas o ID do usuário do anúncio ele está aqui na tabela anúncio. Então, se a gente fazer uma query nessa conversa, a gente só tem um anúncio. Para a gente pegar o user ID desse anúncio, a gente vai ter que fazer uma query na tabela anúncio, né? Então, existe no Supabase as chamadas views, que permite que você faça isso de uma forma mais simples, né? No caso, a gente pode trazer um relacionamento da tabela, puxando a tabela conversa, e aí a gente puxa, juntamente com a tabela conversa, a gente puxa o que está relacionado a ela, né? Então, vai puxar o anúncio junto com essa tabela, né? Ou seja, eu puxo a conversa e aí pego o anúncio também que está relacionado aqui com o ID. E puxo também o usuário, né? O profile aqui, do user ID, né? Que eu vou pegar no caso o profile desse user ID que está relacionado aqui com essa tabela. Então, eu vou pegar as três tabelas, tem que pegar os dados das três tabelas. Tá? Então, eu pego tanto a conversa, através da conversa, o anúncio e o profile, que eu vou precisar desses dados para poder fazer, para poder mostrar, principalmente por causa do garagista, né? Porque o usuário comum, eu puxo as conversas dele somente por aqui. Porque por aqui eu consigo saber que a conversa é dele, eu sei que ele não tem anúncio, então eu conseguiria puxar por aqui, né? Mas eu não consigo puxar do garagista quando ele quer puxar as conversas dele. Então, porque as conversas dele, não adianta eu puxar conversa, porque esse user ID aqui não é dele. O dele é o que está vinculado ao anúncio. Então, ele tem esse relacionamento para organizar aqui. Então, nós precisamos criar essa view para poder fazer. Fazemos isso usando. Você passar as tabelas para o chat GPT, ele já consegue fazer isso. Só pede para ele fazer esse relacionamento. Hoje adianta bem com essa questão da IA. Bom, para criar a nossa view, ó, mesmo aqui no banco, tem o SQL Editor, né? Podemos abrir aqui e a gente vai criar aqui uma view chamada view public. Vou chamar ela de conversas as select. Vamos pegar aqui e colocar o from primeiro, depois a gente pega os dados. Conver, from conversa será o C. Nomear a tabela conversa como C. Fazer um join na anúncio como A no nosso C. Acho que ver se o anúncio está anúncio ID. Quando ele está em camel case assim, tem que colocar entre aspas, tá? Foi duas aspas ali. Tem que ser igual ao nosso, seja o anúncio ID que está lá na nossa tabela, né, de conversa, ele tem que ser igual ao ID da nossa tabela anúncio. Não para fazer esse join. E aí, mesma forma, vamos pegar aqui o profile como P, que vai fazer um join aqui no nosso usuário.
na nossa tabela anúncio, né, que vai ter o nosso user ID lá. Acho que é o user ID que tem lá na tabela, né? Aqui. O user ID tem, tá duplicando as aspas aqui. O user ID que tem na tabela usuário tem que ser igual ao nosso profile. Que se eu não me engano é user ID também. Aqui. Vou conferir lá, que nosso database aqui. Nosso profile, user ID, nosso anúncio, user ID. Tá certo? Conversa, anúncio ID. Então, agora a gente seleciona quais campos a gente vai querer, né? Se a gente pegou a conversa, sendo C, então se a gente pegou o anúncio ID, que é a nossa conversa, tem que ser igual o ID do anúncio. O ID aqui é simples, né? No caso de ser o relacionamento aqui, que tem que ser entre aspas, porque tem o que é meu case. Agora vamos pegar os campos. Pegar o C.id, vamos pegar ele como conversa ID. Porque às vezes para não aparecer vários ID lá, né? Não pede pega ID, e ID, tu não sabe quem que é o ID. E vamos pegar aqui o C ponto user ID como conversa user ID. Vamos pegar o C ponto anúncio ID como conversa. A gente saber lá depois, né? O que a gente está puxando. Vamos pegar o título do anúncio como anúncio, anúncio, título. Vamos pegar o anúncio, user ID do anúncio como anúncio user ID. Que tá a questão, né? A conversa, nem sempre o ID, o user ID da conversa é o mesmo do anúncio, né? Porque se foi o usuário normal que criou a conversa, o usuário dele é diferente do usuário aqui do anúncio, né? E aí podemos pegar o profile.nome como profile nome. Que não vai precisar de mais campos, só isso daqui. Colocar vírgula aqui, vírgula aqui, vírgula aqui, vírgula aqui. E aqui no último não precisa. Confirmar lá. E no finalzinho, ponto e vírgula. Vocês precisam de uma tabulação aqui. Acho que não precisa, né? É só para facilitar visualizar. Aparentemente seria isso. Porque a gente consegue trazer, então, essa view que tem esse relacionamento que traz esses dados, né? Porque é importante para a gente é ter essa separação dos dados desse usuário, principalmente do ID do usuário, para a gente poder puxar isso e também puxar o ID do usuário do anúncio. Tá? Vamos clicar aqui em Run, ver se dá tudo certo. Ó, sucesso. Se você clicar aqui agora nas tabelas, você vai ver que agora tem umas conversas. Se você clicar ali, ele vai puxar, né? Caso você tenha alguma conversa, vai aparecer aqui já esse filtro, né? Que aí você olha aqui, né? Aparece conversa ID, conversa o usuário, o user ID dela, né? O anúncio, o título do anúncio, o user ID e o nome, tá? Com isso a gente já pode ir lá criar a nossa conversa, tá? Então a gente vai aqui, nova página, criar em branco.
lista conversas. Vamos fazer a mesma coisa com anteriormente lá. Vamos clicar no favoritos, copiar o webbar aqui dele. Lista conversas, vamos deletar o webbar aqui. Vamos colar a nova aqui. Aqui em cima a gente muda para lista de conversas, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, vamos puxar o nosso usuário, profile dele. A gente vai precisar disso. Opa, Basic Array, profile, single role. Vamos pegar aqui o user ID igual ao nosso authenticate user ID. Isso, confirmou. Porque aqui a gente vai ter duas list view. Vamos colocar uma list view primeiro. Tá. Isso. E essa list view a gente vai colocar uma visibilidade condicional nela. Por quê? O que a gente quer é saber esse, se esse usuário, né, que está logado aqui, se o tipo dele é o tipo comum, o tipo 1. Porque se for do tipo 2, que é o tipo garagista, aí esse usuário ele vai carregar o modo, né? Porque se ele é garagista, ele não abre conversa, né? Então aí ele vai carregar o modo em que ele é garagista. A gente vai montar uma lista puxando os dados de forma diferente para ele, tá? Então, nesse list view aqui, ó, na parte da visibilidade, a gente vai colocar uma condição, single condition, e vamos procurar aqui do profile role o tipo, né, o tipo dele, se o tipo dele é igual ao valor 1. Tá? Quando definindo como valor 1 tipo normal e valor 2 o tipo especial lá. Então agora essa list view tem uma, uma visibilidade. Tá? Para a gente puxar aqueles dados da tabela, como a gente fez uma atualização recente no banco, nós vamos ter que vir aqui na configurações, clicar em Supabase e dar um get skin novamente. Clica em Yes, e agora vai aparecer a view aqui para a gente. Porque se você não faz isso, ele não atualiza, né? Então tem que atualizar antes aqui. E aí agora a gente pode vir aqui na nossa list view e poder puxar aquela view ali. Vou clicar em cima da list view, clica aqui Super Basic Carry, coloca aqui, ó, e conversas, que foi o nome da nossa list view. Poderia ter mudado o nome dela, né? Ficar mais claro, mas tá certo. Conversas. Só olhar aqui, o nome da list view aqui é conversas. Bom seria padronizar o nome, né? E aí, o que a gente vai puxar? A gente vai puxar uma lista de conversas, nós vamos fazer um filtro, porque a gente quer as conversas que foi aberta pelo nosso usuário, considerando que o nosso usuário é tipo 1, então o user ID dessa conversa tem que ser igual ao o nosso user ID, Authenticate User ID. Tá? Então aí ele vai montar uma lista para mim como usuário comum. Tá? Então aí ele puxa a lista aqui, vai montar uma lista aqui dentro com essas conversas. Então dentro da list view aqui eu posso vou colocar um container, dentro do container vou colocar uma role. Vou colocar uma imagem, vou colocar um círculo image aqui para mostrar a imagem do usuário. Circle image. Beleza. Vou colocar um tamanho menor aqui, colocar 64. Tamanho menorzinho. E aí eu vou colocar agora do lado dessa círculo image, vou adicionar aqui no rol uma coluna, porque eu vou colocar um texto e outro texto. O primeiro texto vai ser o título do anúncio. Vou colocar aqui título do anúncio. E o de baixo vai ser o nome do usuário. Nome do usuário. Só a coluna tá para a gente lembrar. Essa coluna eu vou colocar ela centralizada. Centralizar o tamanho aqui. A gente pode mexer no container, deixar ele tá com 100, colocar com 80 aqui. E deixar ele infinito aqui. Beleza. Então agora a gente pode pegar essa coluna aqui, vamos colocar um padding de 12 aqui para afastar um pouco da imagem. Vamos deixar tudo alinhado à esquerda, ficar retinho.
Deixar o título do anúncio como bold. Ótimo. Ok. E aí vou voltar lá no rol. Vou colocar um icon aqui, que vai ser colocado lá do lado. E eu quero que esse icon ele seja aquele ícone de conversa. Chat. Colocou lá. Colocar aqui como 48. Muito grande. 32. E vou colocar aqui uma cor diferente. Deixa como primário text mesmo. E já fica padrão aqui. Tá. Então, vamos clicar primeiro o rol. Vamos colocar nas extremidades aqui. E aí ele jogou os itens para extremidade. Mas repare que eu quero que esses dois fiquem próximos. Então, para mim fazer isso, eu vou ter que colocar esses dois uma única linha aqui dentro, para que eles fiquem um do lado do outro, mas que a linha que está em volta faça que esse conjunto fique na extremidade com o ícone lá. Então, eu vou pegar esse aqui, ó, vou colocar um wrap e colocar ele no roll e vou arrastar essa coluna aqui, vou colocar aqui dentro. Você viu que ele já manteve assim agora, tá? Porque aí eu consigo ter esse formato, né? Porque esse aqui, esse roll, ele age como um item e esse aqui com outro item, né? Então ele joga para as extremidades, tá? Então nesse roll aqui vou colocar 12 de cada lado e vou lá no ícone. Não, aqui acho que tá bom. Como já tem 12 ali, acho que o espaço tá legal. Tá? Então vamos só trocar os dados agora aqui. Tá, o título do anúncio, vamos clicar aqui. Vamos pegar aqui o Conversas All. Eu já trouxe aqui, né, anúncio e título para facilitar. Então posso só confirmar aqui, colocar um valor padrão, título do anúncio. Título do anúncio. E o nome do usuário? Eu não trouxe esse nome de usuário, né? Então, lembra que quem está abrindo a conversa é o usuário comum. Então, quem que é o usuário de destino aqui é a garagem. Como para ir para a página de conversa eu preciso passar esse usuário de destino como um rol do Supabase, eu vou ter que fazer essa consulta aqui para trazer esse usuário de destino que é o usuário do anúncio, né? Então eu vou ter que clicar nesse container, clicar aqui, vou adicionar uma query, Supabase query, vou trazer aqui o profile, um único rol, porque para cada item desse vai ser um usuário, né? E eu vou fazer um filtro aqui que eu quero que o user ID dele seja igual a conversa rol. Eu vou procurar ó, o anúncio user ID. Tá? Então, peguei aqui o rol para esse item do list view, que eu vou precisar passar aqui. E aí eu posso usar aqui para pegar o nome dele, né? Então, pego aqui, ó, profile rol, aí eu clico aqui, vejo no nome, eu sei que, ó, from lista de conversas, profile rol from container, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque como eu fiz duas carry, né, uma principal lá em cima no lista de conversa e outra aqui, então às vezes é até interessante você renomear esses itens, né? Colocar aqui, por exemplo, C conversas user, por exemplo. Isso já vai facilitar para a hora de você pegar o campo aqui, ó, na hora de você pegar o nome aqui, na hora que você vê o profile host, coloca o nome, ele vai mostrar o lista de conversa e o outro C conversa user. Então você sabe que é daqui que você tem que pegar o nome do usuário. Coloca nome, usuário, nome do usuário. Confirma. Aqui eu consigo pegar como é da garagem, né? Eu vou puxar aqui, já consigo pegar também a imagem, que é, coloco aqui, ó, conversas carry, profile URL. Vamos pegar aquela imagem que a gente sempre usa lá, aqui, pego ela aqui, Ctrl A, copia, lista de conversas,
clica aqui em cima, coloco aqui como padrão. Fica como padrão aqui. Agora vamos só trabalhar no ícone de navegar para conversa, DD Action, Navigate to Conversas. Que ele vai pedir para passar os valores aqui, ó. O ID da conversa. Onde que está? Conversas Hall, Conversa ID. O anúncio. O anúncio, ele pede o anúncio Hall. Acho que a gente vai ter que puxar o anúncio Hall. Não temos o anúncio Hall aqui. Nós temos o ID recebedor, que vai ser aquele lá que já puxamos, né? C, conversa user, Spabase Hall. Confirma. Então, vamos só resolver essa questão do anúncio. Vamos colocar aqui na conversa, list view. Vamos colocar aqui em cima desse Hall. Para pegar o anúncio lá. De carry. Vamos fazer um Spabase carry. Puxar o anúncio. Único, um Hall. Puxar o anúncio que tem o ID igual ao nosso conversa Hall, anúncio ID. Ótimo. Então, a gente tem que passar, na hora que clicar aqui, a gente tem que passar o anúncio que tem aquele ID lá. Então, anúncio Hall aqui, ó, tá dentro do que a gente puxou lá. Se for o caso, você está mostrando aqui que está dentro de um Hall, né? Se ficar mais fácil, você pode mudar aqui, ó, o nome do Hall User, para ficar fácil para você identificar da onde que está vindo, né? Vamos voltar aqui, anúncio Hall. Clica aqui, vai colocar o mouse em cima, vai lá, All User. A gente for fazer isso depois, né? A gente vai precisar organizar isso. Então tá, já. Então essa aqui seria a lista que quando o usuário for do tipo 1, vai mostrar essa lista porque é o usuário comum. Então essa aqui, a gente vai poder, depois, vai ficar dinâmica, né? Ela vai se esconder e a gente vai criar outra para ficar mais simples, a gente usar toda a estrutura que a gente definiu. Eu vou clicar aqui e vou duplicar ela, tá? Duplicar e vou esconder essa primeira, deixar ela escondidinha, pelo menos aqui na parte visual, ela vai ficar ali e lembrar sempre que a gente está trabalhando na segunda aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai mudar é o tipo, vou colocar aqui que agora eu quero o tipo 2. Beleza, então tipo 2, agora muda algumas coisas, porque agora eu tenho que pensar que eu sou o garagista e quem eu vou conversar vai ser com o usuário que me mandou mensagem. Então a primeira coisa é que a minha query de conversas, vou clicar aqui e vou editar minha query. O meu filtro aqui, eu vou trazer as conversas e o campo que eu vou buscar aqui é que as conversas que eu quero são as conversas em que o anúncio user ID seja igual ao meu Authenticate User ID, que agora eu sou o garagista, estou logado. Então, o meu ID é aquele ID que está lá no anúncio User ID. Ok? Então, clica aqui em confirmar. Eu vou trazer as conversas que estão ligadas ao meu usuário através do anúncio agora. Tá? Então, agora aqui no conversa de users, eu vou trazer os usuários. Esses usuários que eu vou buscar aqui são os usuários que estão ligados que são os donos da conversa. Né? Então, agora eu não vou buscar o que tem o anúncio user ID, mas vou buscar o anúncio que tem o usuário que tem na conversa daqui que tem o conversa user ID. Tá? Porque eu quero, como eu sou garagista, agora eu quero o cara que abriu a conversa. Quem abriu a conversa é aquele que tem o user ID lá, guardar, tá? Então, beleza, clico em confirmar. Esse usuário agora que está sendo resgatado aqui é o usuário que criou a conversa, tá? E eu estou no papel de garagista agora. No Hall User, vamos puxar aqui, vamos mudar aqui, que nós vamos buscar o anúncio que tenha o ID, pode ser agora, né, o Conversas Hall aqui, opa, acho que aqui nem ia mudar, nem vai mudar, né? Conversas Hall, deixa eu ver aqui, acho que vai ter que mudar esses nomes aqui para a gente não confundir, peraí. Vamos colocar aqui, vamos mudar o Hall User aqui, para Hall Garagem,
esquecendo de mudar esses nomes, né? O container aqui, container, conversa, garagem. Senão a gente pega a Kelly lá de cima e aí vai dar confusão, né? Se ele mostrar alguma coisa que está lá em cima. Então, voltando aqui no Hall Garage, aqui tá ok, para confirmar. A gente pegou do lugar certo. Conversas Hall. Ok. Beleza. Esse aqui não tem problema, porque a gente está dentro dessa carry aqui, né? Ela não tem visão da carry que é ao lado, né? No Hall Garage. Vamos pegar aqui, então vamos puxar o anúncio agora aqui. Um único anúncio que está ligado a essa conversa. Então, aqui é manter, então, o anúncio ID que está vinculado a essa conversa. Tá ok. E no botão agora de passar aqui, já provavelmente está certo também, porque nós, na hora de ajustar, nós pegamos o ID da conversa, o anúncio hall foi o que a gente ajustou ali, e o ID do recebedor, que é o cara que eu estou conversando, que é o profile hall que eu acabei de buscar aqui. Vamos só confirmar. Vamos pegar aqui o conversa ID. Vamos remover, vamos passar tudo de novo, só para ter certeza, né? Então tá, vou pegar o ID conversa, vamos pegar aqui conversas hall, ID. Opa, ID conversa, conversa hall, conversa ID. Isso. E o anúncio, vamos pegar anúncio. Tem só o anúncio hall aqui, você para base hall, confirma. O ID recebedor, aí o profile hall tem que cuidar, né? Tem que ser ó, do conversa garage, né? Profile hall, você para base hall, confirma. Tá ok. Então agora, ó, se eu habilitar os dois, eu vou ter duas list view aqui dentro, que são as duas list view relacionadas aos usuários. Então, quando eu for um usuário comum, eu vou abrir o tipo 1 e aí eu clico aqui, eu vou conversar com o garagista. Quando eu for o garagista, eu vou clicar aqui, eu vou visualizar isso aqui como conversando com o usuário comum, tá? Vamos só voltar lá na lista de detalhes, a gente esqueceu de mudar esse botão aqui, ó, a visibilidade dele. Então, nessa página de detalhe, eu carrego o anúncio e se o anúncio tem o ID de quem criou. Se quem criou abre essa página, então o ID dele não pode estar no anúncio. Então, se esse botão aqui, ele só pode, se o meu ID de usuário for igual ao ID do anúncio, esse botão ele não pode estar visível, tá? Então, a visibilidade dele, vamos marcar aqui, vamos colocar condicional e vamos colocar aqui uma condição, né? Para a condicional, assim, se ele está visível, né? Então, para ele estar visível, eu tenho que pegar o anúncio item get hall field user ID não pode ser igual ao meu authenticate user ID, tá? Então, dessa forma, quando eu abrir esse anúncio e for eu que tiver cadastrado o anúncio, não vai aparecer o botão de enviar mensagem. Esse botão só deve aparecer para o usuário comum, tá? Então, agora vamos mandar aqui, já expirou a sessão, vamos mandar testar de novo para a gente testar essa parte aqui da conversa, tá? Já voltamos assim que carregar. Enquanto carrega ali, esqueci que a gente também tem que colocar lá no nosso drawer, né? Vamos voltar aqui no homepage, edit drawer, minhas conversas, vamos navegar para aquela página lá, né? Container, clicar aqui em cima do container para colocar a ação, clicar DD Action, navegar para lista de conversas, tá? Então aí a gente vai ter a opção de chegar lá naquela lista agora, tá joia? Então, por enquanto é isso aí. Vamos esperar lá para a gente testar. Então, já abriu aqui, ó. Vamos abrir a nossa parte de navegação, né? Da Drawer lá. Opa, abri aqui. Abri a parte da Drawer. Vamos clicar aqui em minhas conversas. Então, como eu sou usuário tipo 1, né, ele abriu aqui a conversa que eu tive com Garage JR. Lá no banco, vou abrir aqui o profile. Temos aqui a Garagem JR, né?
se você tiver outro usuário, você vai ter que vir no banco aqui manualmente, né? Eu estou como um, e o Garage JR está com o tipo 2. Tá? Se você tiver, vai ter que abrir o banco, criar dois usuários para fazer o teste, né? Então, o Garage JR aqui, ó, se mudar, né? Deixa o tipo 2, que é o tipo que a gente definiu lá como sendo o garagista. Tá? Então, todo usuário que começar no teu sistema é tipo 1. Você considera usuário normal. E as garagens, você tem a responsabilidade de fazer um sistema de cadastro diferente para quem é garagista, para que ele tenha acesso ao sistema de uma forma diferenciada, né? Ou então colocar uma opção lá no início, né? Então, isso aí fica como detalhes aí para ajuste, né? Para criar a página, poderia ter um botão que você marca, né? Se é garagista ou se é usuário comum. Poderia fazer dessa forma. Aqui, então, o que a gente pode fazer, né? Vamos clicar aqui, ó, minhas conversas, vamos clicar aqui e ver se está funcionando como usuário normal, abriu a conversa que eu mesmo tinha feito lá através daquele anúncio, né? No anúncio, vamos voltar aqui, vamos lá em um outro anúncio, no trator aqui, minha mensagem, vamos lá, teste. Então, foi a mensagem, vamos clicar, vamos voltar, minhas conversas, ó, abriu duas mensagens, uma com o trator, outra com a Porsche. Então, mesmo nome do usuário, certinho, né? Vamos voltar aqui, vamos sair, vamos entrar com a primeira conta lá, e vamos ver aqui nas conversas. Minhas conversas tem aqui, ó. Abriu, né? Fui eu que abri a conversa aqui, com os dois itens lá. Então, vou clicar aqui, ó, abrir a conversa com o usuário. Olá, teste. Então, está respondendo aqui o usuário. Abrir a conversa, teste. E aí tem, assim, foi do jeito mais simples possível, né? Mas você pode colocar aprimorando agora, né? Que a ideia também não era tomar muito tempo, porque já toma muito tempo, mesmo sendo algo simples. Mas se eu fosse encher de detalhes e trabalhar outras questões também, isso levaria muito mais tempo, tá? Então, tivemos muitas repetições de carries, porque usamos todas as carries internas aqui, usando o Supabase. Então, às vezes parece que tem muita consulta, né? Para muita informação, repete muitas vezes a carry, mas isso é uma coisa que para quem está começando, tem que ser o mais simples possível. Depois você vai aprendendo, vai aprimorando e vai desenvolvendo aí apps cada vez melhores e mais que trate melhor os dados na hora de buscar os dados da sua API, né? Da API, do banco, isso seja mais pensando em grande volume, né? Em muitos usuários. Você tem que pensar bem na hora de ficar puxando isso para não ter que ficar fazendo inúmeras requisições e muitas vezes você pode trazer isso de uma forma segmentada, né? Organizada, tá? Então, basicamente é isso. Finalizamos aqui o app, o resto é questão estética, né, para ajustar. Qualquer dúvida, deixem aí. A gente pode estar elaborando mais alguma coisa nesse sentido.